Alguns anos atrás eu pregava numa grande igreja aqui perto. Tinham 2 cultos, preguei nos 2 cultos. No final do segundo culto, estou na porta, já na calçada. Já havia me despedido das pessoas que estavam ali. Já estava na calçada, quase saindo para ir almoçar. Uma senhora de idade. Ela me segura no braço e me diz o seguinte: pastor, você fala muito bonito. Pena que o pastor não pregou a Bíblia. Eu olhei assim, chocado. Eu havia acabado de estudar o texto de Êxodo, capítulo 19, com a igreja. O texto que fala da aliança de Deus com Israel, o desejo de Deus em viver uma vida a 2 com o povo. Na hora eu fiquei assim meio perturbado, chateado, porque eu percebi que aquela senhora não entendeu absolutamente nada do que eu havia dito, então gerou um pouco de frustração, mas hoje eu entendo o que tinha acontecido naquele dia, o que aconteceu naquele dia. O fato é que aquela senhora estava frustrada, porque depois de ouvir sobre a aliança de Deus, ela entendeu que eu não falei aquilo que ela desejava que eu falasse. Porque a gente é assim. A gente sempre faz uma leitura do texto e espera que as outras pessoas que estão próximas a nós concordem com a forma que a gente entende a Bíblia. E isso é muito sério. Porque geralmente por trás de expressões, as pessoas gostam de usar palavras como mandamentos, instruções, vontade de Deus. E dizem pra gente assim: vocês têm que fazer a vontade de Deus. Se você quer ser salvo, se você quer ter a vida eterna, então você tem que fazer a vontade de Deus, guardar os mandamentos, seguir as instruções. E existe uma verdade sim por trás disso. O problema é que muitas vezes, por trás do uso dessas expressões, está muito mais o nosso entendimento sobre o que são mandamentos, o que são instruções, o que é a vontade de Deus, do que de fato o que a Bíblia diz que são essas coisas. Muitas vezes nós queremos dizer para o outro e impor para o outro aquilo que nós entendemos como mandamento, aquilo que nós entendemos como vontade de Deus. E aquela senhora, depois de quase 40 minutos me ouvindo falar, ela estava tão fechada em si mesma que ela concluiu que tudo que eu disse não estava na Bíblia. Por quê? Porque eu não li a versão da Bíblia que ela gostaria que eu lesse. E isso é assim. A Bíblia é um livro aberto. A Bíblia é um livro que demanda interpretação. Quando eu vou à Bíblia, ou quando você vai ao texto sagrado, a gente carrega com a gente toda a nossa história, toda a nossa dor, todo o nosso medo, as nossas experiências, os nossos traumas, e evidentemente isso afeta sim o entendimento do texto. Eu tenho um amigo lá do interior, ele foi violentado pelo padrasto aos 13 anos de idade, e não tem jeito você dizer que Deus é pai, não funciona. Porque ele tem uma dor, um trauma que vai moldar, vai modificar a forma como ele entende a figura de pai. Para eu poder falar sobre Deus com ele, eu tenho que usar outras figuras. E a Bíblia é cheia de figuras que falam sobre Deus. Deus como pai não é a única figura. Porque a gente é assim, a gente sempre vai para a Bíblia com os nossos referenciais, com a nossa história. E tudo bem, é ótimo que seja assim. É incrível que seja assim. Seria chato se o mundo fosse preto e branco. Tem que existir cor, tem que existir tons diferentes, tem que existir entendimentos diferentes, nuances diferentes, percepções diferentes, histórias diferentes que moldam a forma como eu entendo o texto, porque essas diferenças nos ajudam a crescer e compreender melhor quem Deus é e qual a vontade dele para a minha vida e para a sua vida. O problema é quando a gente acha que é só a forma como eu entendo o texto é que está certa. O problema é quando a gente acha que a gente é o dono da verdade, que a gente tem que ter a última palavra, que a gente tem um legado de remanescente. O problema é quando a gente entende que a gente é melhor do que outros. Porque quando a gente pensa dessa forma, o que acontece é que a gente se fecha, a gente para de ver. A gente começa a olhar dentro de um ângulo apenas. A gente começa a viver dentro de uma bolha, achando que essa bolha é a resposta para todos os problemas da humanidade. E dentro dessa bolha, com certeza, tem muitas respostas para muitos problemas da humanidade, mas não para todos. Vamos abrir um parênteses, deixa eu avançar um pouco mais nessa questão do nosso entendimento e discernimento do que é a Bíblia. Então, abrindo um parênteses. Nem tudo na Bíblia tem o mesmo peso, nem tudo tem o mesmo valor, nem tudo é igual. Pelo contrário, nessa questão de importância, tem textos que são mais importantes, textos que são menos. E a gente, como cristão, precisa entender isso. Por exemplo, para os discípulos de Jesus, os evangelhos estão em alto valor. Os evangelhos estão no topo da lista dos escritos mais importantes como seguidores de Jesus. Porque como seguidores de Jesus, nós entendemos que quem escreveu os evangelhos foram pessoas que conviveram com Jesus, estavam com Jesus, ouviram de Jesus, presenciaram e testemunharam os milagres de Jesus e mais do que isso, presenciaram
presenciaram todo o ministério de Jesus: batismo, morte, ressurreição e ascensão. Os evangelhos são o texto mais importante para os cristãos, porque nós entendemos que foram as pessoas que estavam ali, testemunharam, que tentaram documentar como um testemunho do que eles vivenciaram, para que as futuras gerações, nós, nunca nos esquecêssemos ou entendêssemos equivocadamente aquilo que o Cristo é, ou fez, ou ensinou. Para os discípulos de Jesus, os evangelhos estão no topo da lista de importância, e não outra coisa. O segundo grupo de livros importantes, o que ocupa o segundo lugar nessa lista, são o restante dos escritos do Novo Testamento. Porque esses escritos do Novo Testamento, eles simplesmente narram as histórias dos primeiros discípulos, os desafios que eles enfrentaram como igreja, como comunidade, os desafios na vida prática, no dia a dia, como que eu posso viver o que o Cristo ensinou no meu dia a dia, e eles estão ali relatando essas dificuldades, desafios e conflitos. Os restantes do livro do Novo Testamento também tratam das distorções teológicas. Então, os escritos do Novo Testamento, eles estão nesse segundo lugar desse ranking, porque eles falam do entendimento que os apóstolos, os discípulos, tinham sobre essas questões de vida prática e de teologia. Em terceiro lugar desse ranking, e último lugar, está o resto da Bíblia, o Antigo Testamento. Antigo e Novo Testamento são complementares, mas não têm o mesmo peso, não têm o mesmo valor. E eu vou dar exemplos para vocês entenderem as diferenças. Qual é a centralidade da fé cristã? Cristo. Jesus. Somos cristãos porque seguimos Jesus. Ele é a centralidade da fé cristã. Para os cristãos, para os discípulos de Jesus, os autores dos evangelhos, de maneira especial, eles fazem questão de destacar que Jesus é o eu sou. Evidentemente, quando essa palavra é usada pelos autores do Novo Testamento, eles estão querendo fazer os leitores, nós, relacionarmos esse Jesus com aquele Deus do Sinai, que quando foi questionado por Moisés qual é o seu nome, ele diz: eu sou. Para os discípulos de Jesus, o Cristo encarnado era o eu sou do Sinai, aquele que deu as leis e ensinou o povo como deveriam viver. E isso é muito importante. Os discípulos estão querendo dizer e informar a todos nós que esse eu sou disse que existe um jeito melhor de viver, um jeito melhor. Deus não muda, não é isso? Deus, ele era, é e sempre será o mesmo, não é isso? Deus não muda, mas nós mudamos. Nós mudamos. Cada um de vocês mudam com o tempo, que o entendimento que vocês têm hoje é diferente do entendimento que vocês tinham há um ano atrás sobre qualquer assunto da vida, e será diferente daqui a um ano. Nós mudamos. Nós temos uma limitação. Nós nos comportamos de uma forma imatura em algum momento da vida. Paulo, naquela carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala sobre o amor, ele faz questão de destacar uma coisa muito simples e óbvia. Nos últimos versos ele vai dizer assim: quando eu era menino, fazia coisas de menino. Depois que deixei de ser menino, deixei para trás as coisas de menino. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a gente experimenta mudança. Um dos grandes temas de Paulo no Novo Testamento é o desafio para que cada membro do corpo de Cristo, cada pessoa que agora se converteu a Jesus, cresça e amadureça. A gente sabe que quando criança, o nosso entendimento é absolutamente limitado sobre a própria realidade da vida. E quando a gente já está mais velho, o nosso entendimento é completamente diferente de quando a gente é criança. É fato, Deus não muda, mas nós mudamos. E esse é o grande problema, às vezes, de pessoas que vão para o texto bíblico com uma mentalidade infantil, uma mentalidade ignorante sobre o texto, que aprendeu naquele momento que estava se convertendo a Jesus, e porque ensinaram ela daquela forma específica, e ela carrega aquela forma específica pelo resto da vida, achando que não precisa crescer, não precisa amadurecer, não percebendo que ela mesmo já mudou. Jesus é descrito pelos discípulos como eu sou, por um motivo muito simples. Os discípulos estão querendo dizer e informar a todos nós que esse eu sou disse que existe um jeito melhor de viver, um jeito melhor. Jeremias vai dizer assim: eis que virão dias que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel. E ele complementa: não será como a que eu fiz com seus antepassados quando os tirei do Egito. Vai ser diferente. É uma nova aliança, é algo novo, não como era no Egito. O autor de Hebreus diz, falando sobre essa relação de Deus conosco, ele vai dizer que enquanto Jesus não havia vindo a este mundo, porque o autor de Hebreus começa dizendo no capítulo 1, só para lembrar você, quem é Jesus. E o texto lá é mais ou menos assim: há muito tempo, de diversas maneiras, Deus fala aos homens de muitas formas através dos profetas, mas ele continua dizendo o seguinte: neste tempo, ele nos falou através do seu Filho, que é a expressa e absoluta imagem de quem ele é. Ele vem para nos ensinar a viver de uma maneira melhor. É isso. Por que entender isso é importante? Porque tem
muita gente que acha que porque uma informação está na Bíblia, ela é válida. E isso não é verdade. E se você está chocado, deixa eu explicar. Preste atenção, me dá uma chance, tá bom? Um exemplo disso é a lei do talião. Olho por olho, dente por dente. E quem disse isso a Israel? O eu sou. Só que quando a gente vai para o Novo Testamento e encontra a figura de Jesus, ele vai validar essa lei do Antigo Testamento ou ele vai modificar, anular e colocar outra coisa no lugar? O que Jesus faz? Ele diz, se alguém te agredir na face, o que você faz? Dá a outra face. Isso significa que Jesus olha para o Antigo Testamento e fala, eu disse isso no passado, mas hoje eu digo que tem um jeito melhor de viver. Entende? Tenho vários exemplos. Um outro exemplo é a questão do apedrejamento. A pena era capital. As pessoas da comunidade religiosa tinham o direito de pegar pedras e atirar até o momento que ela morresse. Isso quem deu essa instrução foi o eu sou, lá no Êxodo. Mas aí vem Jesus diante de uma mulher que está prestes a ser apedrejada e ele diz o seguinte, eu não te condeno, vai e não peques mais. Enquanto as pessoas no tempo de Jesus valorizavam a cultura do templo, a religião do templo, o templo de Jerusalém era a sede de todo o processo religioso de Israel. Jesus olha para os discípulos e fala assim, tá vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra. Ele está falando de um sistema religioso que deixa de existir. E um pouco mais à frente ele diz assim, destroem esse templo e em 3 dias eu reconstruí esse templo. E aí os discípulos entendem que não é mais aquele prédio o templo, ele é o santuário. E nessa pegada do santuário, por exemplo, Jesus acaba e elimina toda e qualquer possibilidade de uma oferta sacrificial. Ninguém mais precisa ir lá, comprar um cordeiro ou uma pomba, trazer e apresentar num altar aonde vai ser morto esse animal e queimada a carne. E eu posso continuar dando exemplos de rupturas entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento para você. Como discípulos de Jesus, como cristãos que somos, a voz maior, a maior autoridade do texto é Ele, o Cristo, porque Ele é o eu sou. Quando a gente é criança, existe uma linguagem para se comunicar com criança. Eu comecei a aprender piano com 6 anos de idade. E uma criança com 6 anos de idade, o que ela não quer é aprender piano. E quem me obrigou a aprender piano foi a minha mãe, essa senhora que está aqui. E que hoje está fazendo 86 anos. Para ela era muito mais importante eu aprender o piano do que fazer a tarefa da escola do ensino fundamental. E quando eu não queria estudar piano, todo dia, praticar 1 hora por dia, o chinelo estava ali em cima do piano, ou do lado, entendeu? Porque quando a gente é criança, existe uma linguagem para se comunicar com criança. Uma vez eu estava chegando na frente de uma igreja lá no Lausanne Paulista, meu sobrinho e minha sobrinha, e a filhinha deles, a Duda, que já está desse tamanho, ela estava no banco de trás comigo do carro, e eu desci com ela, e a mãe e o pai falaram, segura na mão, segura firme, eu não sou pai, então não estou acostumado com criança, pelo menos não estava, aprendi uma lição grande naquele dia. Segurei na mão dela, mas eu segurei de boa, né? Para atravessar a rua, saímos pela porta da calçada, passamos por trás do carro, entre o outro carro, e a hora que a gente entrou no vão entre os carros, a Dudinha viu uma amiguinha do outro lado da rua, e adivinha o que ela fez? Ela largou da minha mão e saiu correndo, e evidentemente viu um carro. Eu gritei, o pai e a mãe gritaram, entende? Graças a Deus o carro conseguiu parar a tempo, e não fez nada com a Dudinha. Mas às vezes o grito para uma criança é necessário, porque é a linguagem que ela entende. Cada idade existe uma linguagem. E não pense que com você é diferente. Quando aquela nação saiu do Egito, liberta por Deus, e agora se encontravam ali no sopé do Monte Sinai, uma nação de ex-escravos, recém-libertos, acostumados com o som do chicote, com a voz do capataz que gritava e dizia o que tinha e o que não tinha que fazer. Essa era a linguagem que aquelas pessoas entendiam. E Deus se manifesta numa montanha, dizendo àquelas pessoas o que elas tinham e não tinham que fazer, colocando limites, porque era a única linguagem que aquelas pessoas entendiam. Mas no momento em que uma criança fica adolescente ou adulta, adianta o chinelo? Adianta teu pai ou tua mãe gritar com você, pedindo para você não fazer determinada coisa? Adianta? Porque nós mudamos. E quando nós mudamos, a forma como nossos pais falam conosco também muda. E é isso que acontece com a vinda de Cristo. Jesus não está falando mais com crianças, como no Sinai. O eu sou não está falando mais com crianças. Está falando com pessoas livres, que podem fazer escolhas. Por isso que nem tudo que existe no Antigo Testamento continua no Novo Testamento. E aí depende de você ser honesto com você mesmo. Depende de você ser honesto com o texto que você está lendo. Depende de você se sentir menos dono da verdade e ter o coração mais aberto para ouvir do texto o que o texto tem para te dizer.